Antes de começarmos, gostaria de fazer minha autodescrição. Tenho cabelo curto, castanho claro, olhos castanhos claros também. Estou usando óculos nesse momento, pele clara, estou vestida com uma blusa azul, estou sentada. Atrás de mim está uma parede branca com um quadro branco. Na minha frente está uma mesa com 2 livros em cima. Um livro infantil que passou pelo Clube do Livro, O Natal do Samaritano, e outro livro, o qual nós vamos trazer a nossa reflexão essa noite. Nosso abraço fraterno a todos os irmãos, irmãs, possamos nesses instantes levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo pela nossa existência, possamos nos sentir amparados, possamos sentir o Mestre nascendo sempre em nossos corações, nascendo nos nossos olhares quando olhamos em direção ao outro, nascendo na nossa sociedade, nascendo na nossa família e ali, ficando presente. O tema dessa noite é do livro Espiritualidade nas Relações, um livro onde tem 5 crianças na capa, 5 crianças bem diferentes, todas felizes, e que nos mostram como a sua diferença, os seus sorrisos, que nos mostram a alegria, a suavidade de uma criança. Essas crianças, então, já nos emocionam e nos trazem essa reflexão pensando no futuro, porque a criança é o futuro. Também no livro nos diz o seguinte: para viver e conviver em paz, e com diversos autores, nomes de diversos autores, que nos deixam diversos assuntos, diversas mensagens, diversas reflexões. E aqui nos cabe hoje a contribuição dos modelos de família na atualidade para a evolução do espírito imortal. E já nesse título, nos fazemos a seguinte pergunta: que maneira a nossa família pode contribuir para a evolução do espírito imortal? Que maneira a família pode contribuir para nós, espíritos imortais que somos? E daí nós vamos pensando na resposta, e talvez a resposta aqui esteja na educação dos nossos sentimentos, porque a educação dos nossos sentimentos vai refletir na nossa sociedade, vai refletir no outro e principalmente em nós mesmos. E para educar os nossos sentimentos também é necessário nos conhecermos verdadeiramente. Se estamos sentindo raiva, ok, estamos sentindo raiva, mas que possamos trabalhar a nossa raiva para que a nossa raiva não chegue para o outro. Se a gente percebe na criança a agressividade, que a gente possa dizer, ok, está sendo agressiva, mas que a gente possa trabalhar na criança essa agressividade para que ela não seja agressiva com o colega, com o amigo. A educação dos sentimentos, e para que melhor? Ter essa educação, esse aprendizado de educar os nossos sentimentos numa escola chamada família. Essa escola onde as provas são as mais difíceis, as convivências possam ser as mais desafiadoras, mas é nessa escola onde a gente aprende muito mais. Porque é nossa escola onde a gente vai perceber que existe sim os conflitos, existe sim os desafios, mas existe sim a oportunidade de aprendermos. Existem as mudanças, existe um progresso. Como nos fala na questão 774, os laços familiares estreitam os laços sociais.
criando condições favoráveis ao progresso humano. Que condições favoráveis nós estamos criando? E que condições também desfavoráveis nós podemos, infelizmente, às vezes pela nossa própria ignorância, criar? Como caminhar nesse progresso em direção a essa evolução? Talvez a resposta, cada um tem a sua. Mas como falamos, é na educação dos sentimentos, é nessa escola chamada família, é que a gente vai ter essa oportunidade ainda mais viva para trabalharmos. Nós falamos muitas vezes que aquela pessoa é muito difícil de ser trabalhada, aquela pessoa é muito difícil de entender. Mas nós esquecemos que talvez, também, talvez não, né? Bem provável que nós possamos ser também a pessoa difícil de alguém. A pessoa que o outro também não consegue compreender muito bem. A pessoa que nós podemos ser também aquela pessoa que exige muita paciência do outro. E isso é natural, porque estamos em um mundo que isso se torna natural. Mas o que não é natural, nós não educarmos esses nossos sentimentos. Cortar, como você diz às vezes, né, o mal pela raiz. Aprendemos que precisamos amar. Aprendemos que precisamos estreitar os nossos laços. E é nesse pequeno núcleo chamado família que a gente estreita os laços para que possamos, numa manhã, sermos verdadeiramente uma família universal. Essa família que vem mudando no decorrer do tempo, tanto que o próprio título nos diz os modelos de família na atualidade, porque não é os mesmos modelos do passado. Mas sendo ela baseada, ou pelo menos tentando ser baseada no amor, na disciplina, ela vai gerando oportunidades de crescimento, tanto como indivíduos e como sociedade. Seja apenas o casal que optou por ser somente o casal. Não estamos falando aqui no quando o casal, né, no egoísmo, quando se percebe assim que não quer formar uma família maior, porque não quer se preocupar com o outro, não quer cuidar do outro, né, não quer ter outras responsabilidades, ou quando isso gera talvez algum egoísmo, mas aquelas pessoas que simplesmente por vontade, porque querem deixar do seu tempo outras atividades, contribuir de outra maneira na sociedade, resolve ser somente o casal. Sem problema nenhum, sendo que possa ajudar a sociedade, possa ajudar pode contribuir para a evolução, para a sua própria evolução. Nós vamos percebendo que essas mudanças vêm ocorrendo, e um dos exemplos que a gente pode trazer é antigamente, por exemplo, a gente só via mais a figura materna a fazer alguns afazeres. Tanto quando existia só no casal, né, o homem não contribuía muito em alguns afazeres, hoje já, em muitos casos, é claro, já acontece essa contribuição. O que não é nada fora do normal, pelo contrário, é uma obrigação que nós temos, né? Que todos nós temos de contribuir. Mas antigamente não se via isso, era mais a mulher. Assim como também quando chegavam os filhos, era mais a mulher, a mãe, que ficava responsável pela educação, pela alimentação, pela higiene daquela criança. E até mesmo às vezes a parte afetiva também o pai tinha mais dificuldade de demonstrar. Pelo menos é isso que a história nos relata, às vezes as pessoas nos relatam. E aquele olhar, às vezes, com medo
que a criança tinha, né, para os seus pais, que os pais só olhavam e a criança já tinha medo. Hoje, muitas vezes, a gente olha, né, eles continuam nos olhando. Eles não têm esse medo, o que realmente não precisa ter esse medo, porque a gente precisa é acolher, independente da situação que essa criança nos apresente, nos traga, é acolher com posturas firmes, sim, que se existia em um passado, mas também com mais leveza. Com amizade, sim, mas não deixando a amizade tomar conta e tirar o papel de pai, de mãe. Então essas mudanças vêm acontecendo. Mas o que não pode nunca se esquecer é de incentivar o melhor. Nos incentivarmos. É antes de mais nada, além de tentar trazer essa educação para essas crianças, também que a gente possa nos educarmos. Que a gente possa trabalhar esses sentimentos dentro de nós. Como falamos, se a gente percebe que a criança traz com ela agressividade, se a gente trabalha, se a gente tenta trabalhar essa agressividade e não resolver, a gente fez a nossa parte. Agora, se a gente vê essa agressividade nessa criança e deixa, simplesmente não quer se envolver, não quer trabalhar, quando essa criança agrediu o outro também é nossa responsabilidade. Ou seja, a gente viu e não fez nada, e não trabalhou. E não tentou educar esses sentimentos, trabalhar esses sentimentos enquanto a florzinha está pequena. Para que quando ela cresça, como a árvore que vai crescendo, quanto mais grande fica, mais difícil é de se modificar, de plantar em outro local, de cuidar, porque as suas raízes já estão mais firmes. O que nos apresenta também, e o que a gente pode falar, principalmente que esse texto nos traz, é além dessas famílias, né, na atualidade, que todas elas podem sim contribuir, mas que acima de tudo pode ser uma família funcional e não uma família disfuncional. A família funcional definitivamente busca cumprir seus papéis, não apenas históricos, mas estruturantes. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançada na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve admirar das consequências desastrosas desse fato? Ou seja, chegou a criança, chegou aquele espírito sem nenhuma educação, sem nenhum carinho, sem nenhuma afetividade, sem nenhum amparo, não só material, que sim é importante, mas também aquele amparo dos bons conselhos, do exemplo, do ensinar que essa criança, esse espírito está chegando e precisa sim progredir, precisa sim aprender a amar ainda mais. Muitas vezes nós preocupamos muito com a escola que a criança vai frequentar. A gente quer que o nosso filho, nossa filha tenha a melhor escola. Mas a gente esquece que a família também é a melhor escola. Então, como é a nossa escola dentro do nosso lar? Porque o que adianta o filho estar na melhor escola, mas quando ele chega em casa e é um desastre? O que adianta ser os melhores professores quando os responsáveis, muitas vezes, são equivocados demais, trazendo ainda mais conflitos para aquele que está aprendendo a dar os seus passos nessa nova existência. Na Revista Espírita de 1864, Allan Kardec descreve uma situação familiar interessante. Quando também Kardec diz que, às vezes, quando os pais erram, se equivocam, é mais pela própria ignorância do que por maldade. Aqui nessa situação familiar que traz nessa revista, na Revista Espírita, a criança,
muito esperta, mas também é muito esperta, mas também ela era muito braba, chorava muito, muito arteira. E então a mãe resolveu dar uma boa lição nessa criança. Só que vejamos que equivocado essa boa lição. Ela já não é nenhuma boa lição. Ela pega e diz o seguinte, ó: desta vez, né, vamos te dar uma boa lição. Eles pegariam o bolo que a criança gosta e dariam para alguém que estaria passando na rua com fome. Tirariam o bolo da criança porque a criança estava fazendo malcriação, estava fazendo coisas erradas. Ou seja, essa criança está aprendendo que ou dar algo para alguém é algo que é através da punição e não algo bom, algo prazeroso. Essa criança está aprendendo que a caridade vem através de uma punição. No dia seguinte, essa mãe deu esse pedaço do bolo para uma pessoa que passava na rua com fome. E a criança viu. Será que não poderia ser diferente essa dinâmica? Será que essa mãe não poderia dizer assim: filha, vamos dar um pedaço de bolo para alguém que está precisando, que está com fome? E fazer desse momento um momento bonito, para que a criança possa entender que o dar algo para alguém, o compartilhar algo com alguém é algo positivo e não negativo. Para que essa criança possa entender outros hábitos melhores e mais saudáveis. Ou seja, pela ignorância, a mãe tentou fazer algo positivo, mas a sua ignorância não o deixou. Então, por isso, muitas vezes nós temos que entender e perceber como trabalhar. Para isso, é necessário que a gente possa trabalhar com nós mesmos. Muitas vezes nós equivocamos, não por maldade, por ignorância, por ainda não entendermos aquilo que precisamos entender. Por isso é tão necessário e tão urgente essa educação, esse trabalho conosco mesmo, que na verdade sim dá algum trabalho, porque nós precisamos entendermos e compreender que estamos aqui para aprender, que ainda temos os nossos defeitos, mas não como defeitos de que se joga fora, mas defeitos que são dificuldades ainda de entender, de servir melhor, de trabalhar melhor, de compreender o outro melhor. São dificuldades que a gente percebe nessas famílias, seja ela como for. Todas as famílias encontram essas dificuldades. E é através da união, do amor, da responsabilidade que a gente vai transformando essa união de almas em uma verdadeira família funcional. De uma verdadeira família que se ama, que se respeita. E que maneira nós podemos então contribuir para o progresso humano? Através da disciplina, através do respeito, através das regras, porque sim, precisamos ter regras. Falávamos no passado, aonde às vezes os filhos pareciam ter medo dos pais. Mas também sabemos que no passado existia sim mais regras, e essas regras sim precisam ainda ter. Talvez o método possa ser diferente, possa ser mais acolhedor, possa ser com mais conversa, com diálogo, mas é necessário que nós, filhos e os filhos, possam entender que existem regras, que os pais são os responsáveis, mas que também podem ser amigos. Não amigos que vão somente passar a mão na cabeça, mas amigos que vão sim dizer não.
mãe, pai, o vô, a avó, o tio, aquele que é responsável por aquele espírito, possa sim dizer o não. Aliás, o não também é amor. Dizer não é amar. Dizer não é amar. Instruir é amar. Mas para que a gente possa instruir, a gente também precisa estar instruídos. A gente possa compartilhar com os nossos filhos, com esses espíritos que chegam nos nossos lares, aquilo também que é bom. Às vezes a gente escuta relatos de pais que dizem o seguinte: quando meu filho tiver idade para escolher a sua religião, ele vai para aquele escolher. E daí a gente está lá no centro espírita, no estudo, tá na igreja, nas missas, nos cultos, seja como for. A gente está absorvendo aquilo tudo bom. Está tendo aquele ânimo, aquele bom ânimo, está escutando palavras boas, positivas. Tá alguém nos dizendo: Cristo está contigo. A espiritualidade te ampara. E o nosso filho, nossa filha está em casa porque simplesmente ele não tem idade para escolher ainda. Mas ele também não tem idade ainda para escolher qual é a roupa que ele vai se vestir. Ele também não tem idade muitas vezes ainda para sair sozinho. E o que a gente faz? A gente segura pela mão e leva. Mas aí devemos obrigar as crianças a ter essa conexão com a espiritualidade? Obrigar? Jamais. Instruir sempre. Instruir que assim como o leite materno, ou como o próprio leite que sustenta aquela criança quando precisa, que alimenta o seu corpo físico, a espiritualidade também o alimenta. A evangelização, aqui falando nessa doutrina que nos ajuda a viver e conviver em paz, também auxilia e também alimenta. Hoje na nossa Federação Espírita, nós temos um dos trabalhos mais lindos, que é a evangelização espírita. Centenas de pessoas capacitadas, que estudam, que buscam, que vão atrás, para que possa receber aquela criança, as nossas crianças, com todo amor, com toda responsabilidade, com todo carinho e com todo conhecimento para ajudar na construção desse espírito. As ferramentas estão aqui na Terra. Só que nós muitas vezes esquecemos de usar. Nós muitas vezes esquecemos de usar. E não por maldade, mas porque talvez ainda nós não nos damos conta da importância que certas ferramentas têm para a nossa vida. O estudo na nossa casa espírita é um desses. A tarefa na seara do mestre é uma dessas ferramentas. E sim, a evangelização espírita é uma dessas. Colocamos um livro infantil hoje. Milhares de livros temos à disposição para que possa aquela criança ter contato com a leitura, com a literatura. Não apenas pela parte da literatura, mas também pela parte do que esses livros trazem. Sobre a bondade, sobre o respeito, sobre amar os animais, sobre amar o próximo. Será que nós temos ideia? Talvez a espiritualidade tenha. Talvez nesse exato momento que conversamos, a espiritualidade possa estar realmente conseguindo conectarmos e conseguindo visualizar quantas crianças, quantos jovens, esses livros, a própria evangelização ajudou. Quantos passos foram dados nos melhores caminhos, porque a evangelização deixou sementes. Mas que nós, pais, também possamos ser evangelizadores. Evangelizadores
dentro dos nossos lares. Mas que nós, antes de ser evangelizadores, nós possamos ser evangelizados. E que a gente possa ser evangelizados pelo Mestre, que já nos deixou também as suas ferramentas. O Evangelho. Esse Evangelho que nos traz para que a gente possa seguir o Cristo como guia e modelo. Porque Ele é o guia, Ele é o modelo. E muitas vezes, dentro da nossa família, nós possamos nos perguntar: o que Jesus faria? O que Jesus faria? Jesus, segure em minhas mãos. Como que eu posso resolver essa situação que me chega? De qualquer maneira, a gente tendo esse amor, tendo essa responsabilidade, tentando resolver os nossos desafetos com aqueles que insistem a ser nossos desafetos. Mas que nós possamos resolver os nossos desafetos, nós sendo as pessoas que insistem em ser desafetos dos outros. Que a gente possa resolver. Que a gente possa contribuir para nós espíritos imortais. Educando, nos educando e tentando semear os melhores voos para aqueles que chegam em nossos braços, para aqueles que chegam em nossos corações, os melhores voos para que possam ser lançados os nossos filhos e que possam dar também frutos e que eles também possam, através dos melhores exemplos, contribuir para outros espíritos imortais. Assim, a família faz esse papel maravilhoso. A família faz esse papel fundamental na sociedade. Quando nós ajudamos, quando nós compreendemos mais, quando a gente enxuga a lágrima do outro. Que a gente possa enxugar a lágrima daquele que está na nossa família. Não somente do que está longe, mas do que está perto. Muitas vezes, nós vamos ver os passos lentos daquelas pessoas que andavam tão depressa. Que a gente possa desacelerar os nossos passos. E caminhar com amor, disciplina e responsabilidade. Porque é isso que vai fazer com que a gente possa viver e conviver em paz. Boa noite, irmãos, irmãs, que possamos todos estarmos cada vez mais com a certeza desse amparo, dessa luz divina e dessa doutrina que é um dos maiores alicerces, que é a luz que clareia as nossas mentes e nos ajuda nesses desafios cada vez mais.